seu talento arrecadar. Se com as almas perdidas eu jamais me importar, elas irão perecer, mas a conta eu vou dar. A mensagem poderosa vou pregar sem vacilar, seja em qualquer momento, eu não posso me calar. Eu não sou mais velha criatura, fui transformada pelo meu Jesus. Também não sou mais desamparada, tenho meu lar lá no céu de luz. Não sou mais triste nem desesperada, Jesus me ajuda a carregar a cruz. Eu sou feliz agora, não sou triste como outrora. Jesus querido me deu vida nova, com sua graça ele me renova. Jesus querido me deu vida nova, com sua graça ele me renova. Se eu não tivesse encontrado Jesus, tudo para mim havia terminado. Nele encontrei nova esperança e o meu viver foi modificado. Pode entender tal felicidade e por Jesus já foi transformado. Eu sou feliz agora, não sou triste como outrora. Jesus querido me deu vida nova, com sua graça ele me renova. Jesus querido me deu vida nova, com sua graça ele me renova. Deus é refúgio e fortaleza bem presente. Na minha angústia ao Senhor suplico eu. Não temerei ainda que os montes se abalem, porque até hoje o Senhor me socorreu. Deus poderoso, guarda de minha alma, cuida de mim com desvelo paternal. Não tenho medo dos perigos da jornada, tenho comigo companheiro divinal. O vencedor da batalha está comigo, com o guarda de Israel eu andarei, mesmo que a terra se mude no seu lugar, na providência de Jeová confiarei. Deus poderoso, guarda de minha alma, cuida de mim com desvelo paternal. Não tenho medo dos perigos da jornada, tenho comigo companheiro divinal. Bíblia nos fala da cidade santa, a qual em visão João contemplou, resplandecendo com joia.
Desligando. Glória a Deus, que maravilha, meus irmãos, que maravilha, né? Louvado seja Deus, ouvindo os louvores, né? Além das fronteiras, louvado seja Deus. Eu lembro, esse louvor faz eu lembrar do... Ele chama, né? Ele não morreu, ele chama Presbítero Augusto Cândido. A sua esposa chama, acho que é Guilhermina. Eu acho que é Guilhermina. E tem 3 filhas, tem 3 meninas, né? Não dá pra saber qual é a idade das meninas dele, porque esse tempo as meninas eram bem novinhas, né? Eu sei que tem 3 meninas. Eu não lembro o nome daquelas meninas. E esse presbítero, né, irmão? Eu creio que ele continuou na doutrina. Eu vou ser sincero para vocês, irmão. Eu nunca vi alguém com tanta sabedoria na palavra, igualmente esse presbítero Augusto Cândido. Presbítero Augusto Cândido, né? Ele dirigiu igreja, né? Ele é alto, magrinho, né? Alto, magrinho. A esposa dele chama Guilhermina, ele tem 3 meninas. Tem 3 filhas meninas, 3 filhas mulher. Irmão, eu nunca vi até hoje um homem com uma sabedoria tão grande igual ele na palavra. Nunca vi. Pode ser que existe, pode ser que tem. Só que eu nunca vi. Para explicar mesmo, não é só pregar não, irmão. Explicar praticamente quase toda a Bíblia. Tem livro da Bíblia que eu nunca vi pessoas pregar e ele pregava. Ele explicava, irmão. Provérbio, lá é Ezequiel, sobre as águas, né, que ia andando, batia no joelho, batia na cintura, batia acima da cintura, né, águas profundas. Eu nunca vi um homem explicar igual ele. Pense numa pessoa, ele se dedicou muito na palavra, né, irmão? Deus tinha dado para ele o dom da revelação, só que ele não usava o dom da revelação. Diz ele que viu coisas acontecer uma vez, e ele deixou de usar o dom da revelação para usar só o dom da palavra. Aí quando Deus revelava para ele, o que ele fazia? Ele levava dentro da palavra e passava aquela revelação dentro da palavra que ele ia pregar. Você entendeu? Né? Louvado seja Deus. Eu não sei se ele está na Deus Amor ainda, se ele ainda vive na doutrina. Durante o tempo que eu conheci ele, né? Essa pessoa que colocou essas 2 mãozinhas junto, essas 2 mãozinhas juntas, que acho que é Eric, sei lá, não dá para ver direito, né, irmão? A claridade que essa pessoa colocou 2 mãozinhas junto, né, e não pode colocar, amém? Eu vou apagar aqui, porque essas mãozinhas é maligna, né? Eu já apaguei aqui, essas mãozinhas é maligna. Essas 2 mãozinhas junto, elas não diz amém, elas são malignas. Elas estão na imagem da Aparecida, né? E além disso, elas são de budista, né? Irmão, hoje nós vamos encerrar a campanha a campanha de 7 dias aqui no monte, né? Hoje nós estamos aqui para encerrar esta campanha para a glória de Deus. E hoje também às 23h20, né, irmãos? Nós vamos dar início numa campanha de apenas 3 madrugadas, vestido de saco, né, da meia-noite até as 3. Quando der 1h da madrugada, nós vamos fazer o apelo. Olha, quem quer aceitar Jesus, que na verdade é Jesus que aceita nós, né? E também nós vamos fazer a reconciliação. Todos nós, irmão, vamos reconciliar. Irmão, essas campanhas de reconciliação, vestido de saco, irmão, principalmente nos dias de hoje, são campanha muito importante. Por quê? Porque a igreja, né, irmão, ela tá voltando para a apostasia. A igreja, os crentes, a multidão tá voltando para o pecado. Tudo que era pecado, hoje em dia, para muitos, já não é.
A teologia, irmão, junto com multidões de demônios, a teologia e mais demônios entrou nas igrejas para roubar a espiritualidade da igreja, para roubar a doutrina da igreja, para roubar o mover do Espírito de Deus de dentro das igrejas. A teologia, junto com os demônios de mão dadas, né? Entrou, irmão, para afastar as pessoas da Bíblia Sagrada, para afastar as pessoas da verdade, e criou no coração do homem que o homem, ele é mais sábio do que Deus, que é do jeito que ele acha. Vamos lá, carta aos Hebreus, irmãos, carta aos Hebreus 12, 14. Carta aos Hebreus 12, 14. Na Babilônia 12. Olha esse versículo aqui, ó. Porque o Senhor corrige o que ama e a sorte qualquer que recebe por filho. Vamos lá, versículo 14. Segui a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia manda seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que paz que é essa, irmão? Não é aquela paz que Jesus disse que o mundo tem. Não. Jesus, ele falou, eu vos dou a minha paz, não a paz do mundo, porque a paz do mundo é enganadora. O mundo, ele tem paz fazendo coisas erradas. Você vê que a pessoa está tribulada lá no mundo, aí ela fuma um cigarro para ficar calma. A paz dela é fumar um cigarro para... A pessoa está lá e chega, está até tremendo, sabe, os nervos, aí bebe uma para parar de tremer os nervos. Não é essa paz aí é maligna, essa paz é satânica. Mas a paz que Jesus dá é a paz da verdade. É a paz de andar em conformidade com a palavra. Então a teologia, irmão, ela foi algo nascido no coração do diabo. O diabo planejou uma forma de entrar nas igrejas. E a Bíblia diz que o diabo, ele é sutil, ele é astuto. Ele vem de sapatinho de algodão. O que ele fez? Vamos criar uma situação de nós levantar um estudo bíblico, meio bíblico, né? Metade Bíblia e metade maligno. E aquele que é metade maligno, nós joga no meio de 40 versículos bíblicos, nós joga um versículo maligno. Nós expõe algo maligno, de uma forma que a pessoa não perceba, que o crente não vê aquilo. Nós exalta o ego deles, e eles vão se achar, e aí nós conseguimos entrar no meio deles. Foi assim que o diabo fez. Aí o diabo criou a tal da teologia, que fala que teologia é estudo sobre Deus. E na verdade não é estudo sobre Deus. Na verdade, teologia é estudo carnal, nascido no coração do inferno. Saquear a espiritualidade da igreja. Tanto é, todas as igrejas que era espiritual, que era voltado para a doutrina, que era voltado para a oração, para os dons espirituais, quando a teologia entrou, o fogo espiritual ele se apagou. Pode ver, se a teologia fosse tanto de Deus, irmão, era para haver muitos milagres. Era para haver muitos milagres, paralítico, demônio cair por terra, e tudo isso acabou nas igrejas. Porque a teologia veio, primeira coisa, ela veio mexendo, irmão, sobre o dízimo. O homem que era dizimista, agora ele virou ladrão, ele rouba a Deus. Porque ele diz que o dízimo naquela época, ele entra lá naquela época. Que naquela época não era dinheiro, dízimo. Tá, Salomão construiu a casa de Deus com o quê? Com abacate, com pepino. O que o povo trazia para Salomão construir a casa de Deus? A casa de Deus foi construída com repolho, o templo de Salomão,
Foi construído com ouro puro. Aí a teologia trouxe tal de uso e costume. A teologia foi apagando de pouco a pouco a espiritualidade nas igrejas. Aí o homem ele quis ser mais sábio do que Deus, irmão. Você entendeu? A teologia foi acabando com tudo, tudo, tudo. As igrejas, principalmente a Assembleia naquela época, Deus usava muito os vasos da Assembleia na profecia. Não tinha pessoa usada que nem o povo da Assembleia na profecia. Irmão, tinha época que em ciclo de oração de Assembleia, você via vaso pular do altar lá no meio da igreja. É isso que eu te digo. Você não vê nunca mais isso na igreja. Na igreja Assembleia você nunca mais viu isso. Se fazer isso, eles colocam de banco. Eles não dão mais oportunidade para pregar. Eles não estão preocupados com vasos que horas que consagra a vida. Eles agora estão preocupados com pessoas que fazem a teologia. O diabo é tão sujo que ele implantou nas igrejas que só pode subir no altar se tiver teologia. Tipo, obrigando as pessoas. Você vê que coisa tão terrível, irmão. Quando Jesus veio, Jesus escolheu pescadores. Homens analfabetos. Homens que, irmão, não tinha estudo, mas quando abria a boca, o paralítico andava, cego via, surdo ouvia, mudo falava, demônios caíam por terra, pessoas que não tinham estudo nenhum. Aí o que o diabo fez? Implantou isso na igreja. Para ser obreiro, para ser alguma coisa, tinha que fazer a teologia, tipo, obrigando as pessoas. A pessoa que não fizesse isso não tinha direito. Então, irmão, o diabo entrou de rabo e chifre nas igrejas. Aí a espiritualidade da igreja sumiu. Porque o povo não ora mais, o povo não jejua. Não tem mais vida com Deus. São latas vazias. As pregações é até bonita. São muito lindo. Olha, aqui a minha retaguarda. Eu quero cumprimentar o renomado aqui. Aqui, com o anelzão da carnalidade no dedo. Com o anelzão da carnalidade no dedo. Aqui na tribuna. Eu quero já ser bem rápido. E ser muito grato ao meu pastor. Que me deu essa oportunidade. A vossa excelência. Irmão, é tanta coisa, tanta carnalidade, que o diabo aplaude os tais. O diabo aplaude os tais. Sobe na tribuna, você não vê paralítico, cego, demônios cair por terra, você não vê nada disso. Mas quando subia aquelas irmãs, aqueles irmãos do passado que não tinha estudo, não tinha nada, mas tinha unção de Deus. Quando subia no altar, o diabo lá no meio da igreja, eu te odeio, desgraçado, eu te odeio. O diabo caía por terra. Agora, muitas igrejas, o diabo entra, irmão, senta lá e fica lá sentado. Olha para a cara de um, para a cara de outro. E o diabo sobe até no altar. Essa é pura realidade. Se alguém der um glória a Deus, a pessoa é espantada. Tinha até uma irmã aí, não vou citar o nome dela, de uma igreja, que ela fez uma reunião, e ela diz que nos cultos está proibido falar em línguas estranhas. Irmão, aonde estamos chegando? Uma pessoa falar que está proibido nos cultos falar línguas estranhas. Irmão, veja o ponto que as igrejas estão chegando. Isso é coisa satânica, isso é demônio, irmão. Imagina, irmão, a pessoa, se a Bíblia diz, quando o povo de Deus reúne, tem salmos, tem doutrina, tem revelações, tem línguas, tem tudo isso. Isso é muito importante dentro das igrejas.
Imagina, irmão, um culto que não pode falar em línguas estranhas. Então você vê que realmente as pessoas estão tirando o Espírito de Deus de dentro das igrejas. Aonde vamos chegar, irmãos? Você olha para o semblante de muitas mulheres, irmão. Você olha, você não vê o Espírito de Deus. Você vê o espírito da Josabel. O olho puxado. Pessoa que esticou a pele. Você olha, você não vê, irmão. Não tem como dizer que você vê. Você não vê o brilho de Deus. Você vê a figura da Josabel no rosto de muitas mulheres. Mulheres com semblante sedutora. Com semblante da lascívia. Mulher que você olha para ela, irmão, você vê a pomba gira. Você vê o gesto que elas fazem, que elas olham para os homens, que ela olha para nós, homens. Elas olham, muitas vezes, seduzindo o homem. Meu Deus, só Deus. Você olha, irmão, você não vê o semblante do Espírito de Deus. Quantos altares das igrejas você vê mulher de salto alto, mulher de saia curta, mulheres mostrando todos os peitos. Mulheres dançando, irmão, regendo coral, mulheres dançando. Com a saia rachada, irmão. A saia toda rachada, rachada mesmo. Vestido de manguinha, de alcinha. Mostrando todos os peitos. Outras com a roupa toda colada, torando tudo. Torando tudo, irmão. Regendo coral de senhoras. Mulher ali, irmão, toda sexy. Toda sexy na frente de um coral. Telão em cima do altar, telão. Toda a igreja tem telão. O diabo já está ali dentro. O capeta está ali dentro. Todas as igrejas, não é uma, duas. Todas as igrejas que tem um telão, a televisão lá dentro. Porque o telão, isso sim é a verdadeira televisão. O diabo está lá dentro. Todas as igrejas que tem o telão, o diabo está lá dentro já. O diabo já está lá dentro. Ele não está entrando, ele já está lá dentro. Então, todo tipo de imundícia está entrando nas igrejas. A coreografia, pessoas dançando, imitando o mundo. Pandeiro. Tem pandeiro, tem aquela tabaca da macumba dentro das igrejas, nos altares. Você não sabe se é uma igreja, se é um centro de macumba, disfarçado em igreja. Porque tem igreja aí, irmão, que é um centro de macumba disfarçado em igreja. Só não vê isso quem não quer. Só não vê isso quem não quer. Demônios se manifestando dentro das igrejas. E as pessoas estão achando que é Espírito Santo. Demônio derrubando pessoas no chão. E as pessoas achando que é Espírito Santo. Mulher mostrando peito, mostrando calcinha. E as pessoas estão achando que é Espírito Santo, irmão. Pessoas rodando mesmo, dançando, rodando. Dentro das igrejas, conforme a música. Você está vendo que não é o Espírito de Deus, irmão. É pessoa dançando mesmo. Tem nada a ver com o agir do Espírito Santo. São pessoas na pura carne, no puro osso. Dançando mesmo, conforme a música mesmo. E dançando mesmo, irmão. Você vê pessoas dançando mesmo. Você vê pregadoras, missionárias dançando. Dentro das igrejas, soltando aquelas fumaças da macumba. Tipo, aquelas macumba, irmão. Eu lembro quando eu era da macumba, se chamava descarrego. Era um incenso que coloca fogo numa prova e... dentro das igrejas está tendo até isso agora. Irmão, e as pessoas não estão vendo isso. E as pessoas estão ali se enchendo de demônio.
Tem pessoas indo para a igreja, morrendo dentro da igreja. Outros estão indo dentro da igreja, estão ficando doentes dentro da igreja. Tem pessoas indo para a igreja, morrendo dentro da igreja. Outras estão indo para a igreja e ficam doentes lá dentro. Lá dentro. Sai de casa bem, chega dentro da igreja e começa a passar mal. Começa a passar mal, ter ataque dentro da igreja. Muitas igrejas, irmão, se transformaram em centro de macumba. O diabo está ali disfarçado em cima do altar, com Bíblia, disfarçado. Mulheres disfarçadas em cima do altar, mulheres dançando. Muitos saem dali, vai para o motel. O pastor com a missionária com o pastor com outra jovem casada. E assim sucessivamente o diabo está dentro das igrejas. Pastor que participa de roubos. Pastor fazendo tudo que não deve, irmão. Pastores que estão fazendo tudo que não deve. Por quê, irmão? O diabo já está dentro das igrejas. E as pessoas não enxergam isso. E muitas vezes não pode falar isso porque diz que estão julgando. Mas o diabo já está dentro de muitas igrejas. Muitas igrejas já não é mais igreja, mas centro de macumba. Centro de macumba disfarçado em igreja. Para escandalizar mesmo o evangelho mesmo, para acabar com tudo. E as pessoas não veem isso. Acha que são crentes. Estão vendo todo tipo de lascívia, todo tipo de prostituição, todo tipo que não presta dentro dos altares, em cima do altar, e as pessoas acham que isso aí é a igreja. E não sabem que é um centro de macumba disfarçado com o nome de igreja. As pessoas no altar dançando. Quando termina o culto, contos, irmão, conta as coisas que a gente vê. Pessoa que está no altar anos e anos no adultério, anos e anos traindo a esposa, pastor com 2, 3 esposas, dando ceia, participando de ceia. E as pessoas acham isso normal. Acham isso normal, não sabendo que muitas igrejas, irmão, já não é mais igreja. É demônio querendo acabar com o evangelho mesmo de vez. As pessoas não enxergam isso. Não vê isso. Pastores que pegam dízimo, pegam dinheiro da igreja, vai lá na praia comprar uma casa de praia para escandalizar mesmo. É cão e mais capeta. Tem coragem de pegar o dízimo e comprar uma casa de praia e dizer que é casa de descanso. Tem coragem de pegar dízimo, comprar milhões de cabeças de gado. E pessoa dentro da igreja morrendo de fome. Você acha que isso é pastor? Você acha que isso é servo de Deus? Você acha que isso é obra do Espírito Santo? Ou isso é obra do inferno, obra do diabo? Logicamente, irmão, tudo isso provém das trevas para acabar com o evangelho mesmo. E as pessoas não vê, acham que essas pessoas são crentes. Acha que essas pessoas são pastores. E não são mercenários, irmãos. Pessoas que muitas vezes Deus nunca levantou. Pessoas que o dinheiro levantou eles e pagaram para ser ungida pastor e abrir uma igreja e vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos e vamos que vamos. Principalmente na África. Na África mesmo é um lugar, irmão. Para quem não sabe, a África mesmo tem muitas coisas lá que passa aí vídeo de irmão na África orando e o milagre acontecendo, irmão. Só acredita nisso quem não tem um Espírito de Deus. Um tempo atrás mesmo saiu um vídeo lá que eles combinou lá. Entrou o morto entrou vivo, né? O morto. Entrou vivo dentro do caixão.
se fingindo que estava morto, que aí o pastor ia orar entre aspas e ele ia levantar. Tipo, ressuscitou. Só que não deu bem, o vídeo não deu bem porque ele se mexeu antes da hora. Ele se mexeu antes da hora. Aí todo mundo viu que ele estava vivo. Lá tá cheio disso, irmão. Você acha que muitos vídeos que aparecem aí da África, aí, essas operações, aí você acha que é Deus, irmão? Você tá achando que é Deus? Você tá enganado. Porque, irmão, se aquilo fosse poder de Deus mesmo, se aquilo lá na África fosse poder de Deus mesmo, você acha que ele estaria dançando? Porque se aqui no Brasil não pode dançar, lá também não, ou não? Ou é o Deus diferente? O Deus de lá é Deus light. Então, irmão, não tem nada a ver com o poder de Deus. Esqueça o negócio de poder de Deus. Olha, irmão, 98% dessa unção na África não tem nada a ver com coisa de Deus. 98% dessas operações lá na África, que você vê isso, aquilo, não tem nada a ver com Deus, não. Tanto é que aqueles homens não é homem de oração. Irmão, para existir um poder muito grande, tem que ter muita oração. Para existir um poder muito grande, grande mesmo, para ter muita operação, irmão, é preciso muita oração, muita. Olha o missionário Davi Miranda, a gente via muita operação, mas via muita oração. Você entendeu? Não existe, irmão, esse negócio de muitos aí aparecem, irmão. Tem muitos lugares, irmão, que eles pagam, eles pagam um pro outro para inventar curas. Pessoas arrumam a muleta, arruma 2, 3 pessoas, tipo, vai na igreja junto com aquela pessoa, tudo combinado. Ali rola muito dinheiro, irmão. Irmão, muitas operações em igreja que está acontecendo, não é Deus que opera, é muito engano. É muito engano ali, é muitas coisas tramadas. Pega ali, combina entre 10 pessoas, pega uma pessoa que não é paralítica, arruma uma muleta velha, coloca 3, 4 pessoas como testemunha, que a pessoa era ali, chega até a chorar, e ali, né, aquele pastor vai orar entre aspas, e na hora aquele paralítico vai sair correndo, e grava na mídia, e os outros choram, e todo mundo ali faz aquele papelão ali, e vamos que vamos, e no final, vamos dividir o dinheiro. Olha, nós ganhou tanto, vamos dividir, né, e vamos que vamos, e assim se vai. E o povo é enganado, irmão, e muitos espíritos de demônios, você sabia que estão operando na África, muitos espíritos de demônios, estão operando dentro das igrejas da África. Você sabia disso? Você sabia disso? Pergunta para irmão mesmo de doutrina que foi da IPDA. Eles mesmo falavam, irmão. Teve um irmão mesmo, um pastor, que ele falou que ele chegou na África, os bruxos chamou ele para ele fazer um acordo com os bruxos. Você pode ver, é verdade, você não vê pessoa da África, pode ver, nota isso, irmão. Irmão, nota isso daqui para frente. Você já viu na África eles orando, queima, 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 você já viu isso? Porque lá, os pactos que eles fazem com os bruxos, eles podem até orar para o diabo cair. Tipo, cai por terra, só não pode gritar queima. Pode ver, começa a sondar isso para você ver. Veja a maioria das pessoas que estão lá na África, se eles oram. Queima, 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 queima. Pode ver que eles não oram, eles podem orar. Cai por terra, mas não pode gritar queima. E esse pastor, ele foi chamado pelos bruxos. Se eles iam fazer um pacto lá com os bruxos iam mandar as almas, tipo, para a igreja, mandar as pessoas para a igreja. O próprio diabo ia mandar as pessoas para a igreja, mas o pastor não poderia gritar queima no altar.
Tipo, queima, queima, queima. Ele poderia orar. Cai por terra, diabo, sai. Poderia falar sai, mas não poderia gritar queima. Repara isso. Você já reparou isso? Mostra para mim, eu queria que você mostrasse para mim um vídeo de pessoa que está lá na África, que diz que é pregador, que ora orando, queima, 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 sai, sai, queima, queima, mostra isso. E esse pastor, ele disse que ele não concordou, falou, não. Falou, então tá bom, então ninguém vai na tua igreja. Pode ver que as outras igrejas cheias, na tua ninguém vai. O pastor falou, não importa. Aí teve um pastor que fez um pacto lá, e o bruxo estava fazendo programa de rádio, irmão, isso é muito sério. Procura se informar sobre isso para você ver. E esse pastor tinha feito um pacto lá, e tinha um bruxo fazendo programa de televisão, e o pastor gritou no altar, queima. Quando o pastor gritou, o bruxo lá no programa de rádio falou, ele me paga. O pastor caiu morto lá no altar. Ou seja, o diabo matou ele, porque ele tinha feito pacto com as trevas. E todos que faz pacto com as trevas não tem salvação, irmão. Imagina, você vai fazer pacto com o diabo lá, pro diabo mandar as pessoas para a igreja, só que você não pode gritar queima. Você pode orar, sai, Satanás, sai, mas não pode gritar queima, queima, queima. Imagina. E a maioria das igrejas lá tem pacto, irmão. A maioria das igrejas. Se tiver 100 igrejas lá, 95 tem pacto com as trevas. Se você não sabe. Se você não sabe, fica sabendo. Procura se aprofundar nisso para você ver. Procura saber isso de verdade. Olha, começa a reparar. Vê os cultos lá da África. Mostra para mim um culto orando, queima, 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 queima. Mostra. Procura os cultos, os vídeos, procura esta oração para você ver. Na boca dos pregadores lá na África. Uma oração dizendo queima, 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 queima. Se você vai ver. Porque a maioria dos pactos lá que as pessoas fazem, porque todas as igrejas que chegam lá, irmão, todas. Esse irmão da Deus amou esse tempo, nós estávamos se preparando para ir na África, eu ia lá na África. E esse irmão estava testemunhando, esse pastor. Estava testemunhando quando ele chegou lá na África, ele foi chamado. Os bruxos chamou ele para fazer um acordo. Ele poderia orar à vontade, menos gritar queima, 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 queima. Menos isso. Poderia até orar, sai diabo, sai, poderia. Mas queimar não. Não poderia orar dizendo queimar, no altar. Não sei quando ele fosse orar em particular, mas no altar não podia. No altar não podia. E esse pastor não quis fazer pacto. Aí os bruxos falaram, então na tua igreja não vai ninguém. As outras igrejas, nós enviamos as almas, as outras igrejas é lotadas. Você sabia? Tem muitas igrejas lotadas, você acha que é Deus que está enviando as almas? Você acha que é Deus? Não tem nada a ver com Deus não, irmão, é o diabo. Porque a igreja está de qualquer jeito, tem pacto, não tem salvação, então o diabo vai enviar as almas ali para as pessoas acharem que Deus está ali. A igreja que está Deus mesmo, o diabo vai lutar para as pessoas não ir. Você sabia disso? Tem pessoa que não sabe disso, acha que a igreja lotada é Deus. Irmão, tem pessoas que estão muito longe da espiritualidade. Está muito longe da espiritualidade. Tem pessoa que acha que a igreja cheia é Deus ali. Não é não, irmão, não é não. A maioria das igrejas lotada, demônios estão ali levando as pessoas ali. Porque ali não tem salvação. Então, para o diabo, tem êxito levar as pessoas ali, para as pessoas não ir para a igreja de doutrina. A igreja de doutrina você pode ver. É 2, 3, 4. Pode ver ciclo de oração, ciclo de oração, orar. Culto de doutrina. Doutrina mesmo, para você ver.
Comece a pesquisar, comece a analisar. Comece a orar a Deus para Deus abrir tua visão. Comece a buscar o profundo sobre isso. Sobre esse negócio da África. Por que que eles não oram gritando queima, 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 queima? Porque tem um pacto. Tem um pacto. E essa época que eu ia para a África, não é que nem hoje. Hoje a África está uma benção em vista de antes. Porque para e pense, irmão. Uma pessoa ir numa terra de bruxo. Se a pessoa não é de oração, irmão, não é de oração, não é. Você vê que não é. Fala para mim, como é que ela ia suportar? Como é que ele ia suportar lá? Se muitas vezes você vai pregar na igreja, é uma luta travada, imagina você lá no meio dos bruxos. Se você não for uma pessoa de muita oração e jejum, como é que você ia sobreviver lá? Porque muitos, irmão, estão lá porque existe um pacto. Não pode gritar queima. Não pode. Não pode, tem um pacto. Olha os cultos deles. Pega todos os cultos deles. Ou entra, vocês que participam de live, e faz uma pergunta para ver qual é a resposta. Pastor, por que eu reparo que aqui no Brasil, os pastores daqui oram, né, gritando queima, 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 queima. E eu queria saber, vocês aí, eu não vejo vocês orar. Eu queria entender o porquê que vocês aí não oram gritando queima, queima. E aqui no Brasil já ora gritando queima, queima. E aí vocês não oram gritando queima. Vocês até oram, sai, mas não oram gritando queima. Para ver qual é a resposta que ele vai te dar. Procura aí, se você que participa de live de pessoa da África, comece a reparar as orações dele. Não é nem todos que oram, na verdade. Tem muitas lives aí da África aí que as pessoas nem oram. Mas quando você entrar numa live, comece a reparar. E você vai ver que eles não oram gritando queima, queima. Aí você pergunta para quem faz aquela live, ou seja, para a missionária, para o missionário, para o pastor, por que no Brasil os pastores, as pessoas oram queima, queima. E aí na África eles não oram gritando queima, para ver o que ele vai falar. Aí você pega o que ele vai falar, você guarda, nota bem o que ele vai falar para você. Aí depois você procura, se você vê outro pastor da África, você participa da live dele, você procura para ele, para ver o que ele vai falar. Procura aí para uns 5, 6, 7, o que ele vai inventar para dizer por que eles não oram gritando queima. Porque eles não vão falar a verdade. Eles não vão falar porque eles têm pacto. Irmãos, muitos ali têm pacto. A maioria, irmão, se tem 10 pastores na África, 7 têm pacto. Irmão, parece ser brincadeira. É coisa muito séria. O que eu estou falando é muito sério. Eu não vou dizer todos não, irmãos. Mas mais da metade tem pacto. Comece a reparar por que eles não oram queima, 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 queima. Comece a reparar isso aí. Comece a reparar que vocês vão ver. E aí você pergunta para eles, para ver o que eles vão falar. Logicamente, eles não vão falar que tem pacto. Eles vão inventar qualquer coisa. Ah, não, é porque aqui na África nós acostumamos a orar assim, aí no Brasil é diferente. Eles vão querer arrumar algum jeito. Orar, sai, pode orar. Sai, pode. Sai, capeta, sai. Só não pode gritar queima. O pastor daqui do Brasil, que ele foi lá, os bruxos chamou ele. Que ele deveria fazer um pacto. Aí os bruxos, eles mesmos iam, irmão, olha só, eles mesmos iam enviar as almas para a igreja. Vocês estão entendendo? Eles iam enviar as almas para a igreja, mas o pastor não poderia gritar queima.
Poderia orar, sai, 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 sai. Tá derrotado, sai, mas não podia gritar queima. E os bruxos disseram que ia enviar as almas para a igreja. Aí o pastor falou que não queria fazer o pacto. Ah, então ninguém vai na tua igreja. Ninguém vai na tua igreja. Os demônios iam impedir das pessoas ir. Ia 1, 2 ou 3, mas as outras igrejas iam superlotar. Irmãos. Muitos não sabem disso, irmão. Muitos não sabem disso. Muitos andam enganados, fantasiados. Então, muitas coisas, operações que acontecem na África, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Comece a se aprofundar, comece a orar a Deus. Comece a orar a Deus, de verdade, Deus me revela. Mostra para mim se eu me revela, Deus. Oh, Deus, eu queria saber. Ali na África, parece que a gente vê tantos milagres. Aparece homem lá fazendo tantas coisas, parece que é milagre. Só que tem uma coisa, aquela pessoa a gente vê que isso não é de oração. Porque para o Senhor usar muito, a pessoa tem que ser muito consagrado. Tem que ter muita oração para poder suportar as terríveis afrontas do diabo. Porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é requerido. Porque pelo menos dentro da Bíblia Sagrada, e todo mundo que eu conheci que era usado, era a pessoa que orava muito. E por que eles lá nem oram? E parece que isso é tão usado. Se eu mostro para mim, meu Deus, se é o Senhor, você vai ver. Você vai ver. Irmão, buscar a paz com todo. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma era de muitos enganos. Muitos. Milhares e milhares de enganos. A maioria de línguas estranhas que você vê não é línguas estranhas dada por Deus, não. Tem línguas estranhas, irmão, que são línguas demoníacas. Língua satânica. Tem pessoa mesmo que fala em língua, a gente sente, irmão, aquela coisa ruim. São línguas satânicas. Se você parar, tem língua, irmão, que está falando palavrão. Pede para Deus abrir teus ouvidos espiritual. Você vai ver que tem língua falando gíria, tem língua falando palavrão. Falando palavrão mesmo. Tem nada a ver com línguas estranhas de Deus. Porque o diabo também fala em línguas estranhas, irmãos. Olha, que você vai ver, irmão, você vai ver que tem línguas estranhas que não é línguas estranhas. Começa, irmão, pedir para Deus ungir os teus ouvidos, ungir os teus olhos. Porque na hora, irmão, na hora você vai ver que o espírito não bate. Não bate. Quando você está na unção, que você vê, você já percebe. Eu lembro um dia eu estava num lugar e tinha um rapaz, ele começou a falar em línguas e fala e fala. E eu estava pregando nesse lugar, eu falei bem assim, ó, aqui tem uma pessoa, eu já vou falar abertamente. Você está falando em línguas estranhas, mas essa línguas estranhas que você está falando aí não provém de Deus. Se você continuar falando, eu vou aí colocar a mão na tua cabeça e você vai cair endemoniado. E eu falo com toda certeza. Porque a Bíblia diz que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então é coisa muito séria. A pessoa tem que ter certeza disso. Aí, quando eu falei isso, aquela pessoa na hora parou. Não falou mais em língua. Saiu até do culto, nós estávamos fazendo culto ao ar livre. A pessoa até saiu dali e foi para outro lugar. Irmão, eu já vi muitas coisas, irmão. Irmão, eu já vi muitas coisas.
Né? Eu já vi muitas coisas, só que nem todos, irmão, conseguem ver isso, porque não tem aqueles períodos de oração, não são pessoas que oram, para poder Deus dar aquela certeza, irmão. Você entendeu? Irmãos. Uma vez, quando eu fui lá em Fortaleza, lá, eu fui orar por uma jovem, ela caiu falando em mistério. Aí eu perguntei para ela como é que ela foi batizada. Ela disse, o meu pastor, ele foi falando em língua e mandando eu imitar ele. E eu fui batizada no Espírito Santo assim. Falei, não. Você vê, o diabo entrou nela, o pastor começou a falar em língua e mandou ela imitar. E ali o diabo entrou nela e começou ela a pular e falar em mistério, pular e falar em mistério. E ela achou que foi batizada com o Espírito Santo. E assim ela ficou enganada, as pessoas enganadas sem saber. Até que o dia Deus me revelou, que eu fui lá e Deus revelou. E isto, irmão, tá cheio de gente assim. Tem pessoas que aprendeu a falar em línguas e fala. Fala em línguas e pula. Você não vê que tem pessoas que brincam com línguas estranhas? Tem pessoas que brincam com línguas estranhas. Tem pessoa que aprendeu a falar línguas e fala e pula. E faz aquele gesto como se estivesse sentindo poder. E assim se vai. E assim se vai, irmão. E assim se vai. E a pessoa que não tem uma vida de oração, uma vida de jejum, não consegue perceber. Pessoas colocam a mão até na cabeça da pessoa, da vez de passar bênção, passa maldição. Aquela pessoa que recebe aquela oração, dali uns tempos, começa a ficar uma pessoa frita, começa a ficar uma pessoa atribulada, começa até a ficar até um desviado, uma desviada dentro da igreja. Começa o diabo dentro da casa da pessoa a fazer tudo que é bagunça, tudo que é baderna, porque a outra pessoa daí passar bênção, passou maldição colocando a mão na cabeça daquele homem, daquela mulher. E depois daquele dia, a casa, o lar, a família vira uma bagunça. E assim se vai, irmãos. Você entendeu? Irmãos, a Bíblia manda examinar os espíritos, irmão. Há muitos enganadores. Jesus falou isso. Muitos falsos se levantaria no nosso meio. Muitos. São milhares. Que nem agora tem um aplicativo aí, né, irmão? Tem um aplicativo aí que ele fala da vida da pessoa. Né? Porque a pessoa muitas vezes coloca seus dados na internet, coloca isso, aquilo. Tem um aplicativo aí que agora eles usam como se fosse o dom da revelação. Como se fosse o dom da revelação. Que nem aquela pregadora que era tão famosa, não cita o nome dela aqui, que ela usava esse aplicativo. Ela nem pregava a Bíblia, ela fazia só comparações. Agora surgiu aí um novo pregador mirim, ele também usa esse aplicativo, não cita o nome dele aqui, Então assim se vai, irmãos. Assim se vai até Deus pegar. Quando Deus pegar, já era. Você vê aquela que ela parecia pregadora, Deus pegou ela, que esse dia apareceu ela num baile. Estava lá no baile, lá dançando junto com as pessoas, dançando mesmo, toda pintada. Deus quando chega a hora da cobrança de Deus, chega a hora. A pessoa vai até onde Deus permitir. Isso, irmão, para o povo se despertar. Porque muitos estão lá no Face, coloca toda a sua vida lá no Face. Tem mulher que ela vai tomar banho, ela tira foto e coloca no Face. Tudo que ela come, ela coloca no Face. Tudo que ela vai fazer, ela coloca no Face, irmão. Você vai lá no Face dela, você sabe toda a vida dela, até dormindo. Tem umas que é tão cara de pau, até dormindo com o esposo dela, ela tem coragem de tirar foto, gravar vídeo, ela na cama e coloca lá no Face. Aí as pessoas vão lá, sabe toda a vida dele, dela. Aí, de repente, na live começa a falar, olha, Deus está revelando aqui uma irmã. Viu tudo lá no Face, e assim se vai.
Porque as próprias pessoas estão dando vazão pro diabo. As próprias pessoas, irmão, estão dando vazão pro diabo entrar mesmo. Tem pessoas escancarando a porta pro capeta entrar na sua casa, na sua família. Essa é pura realidade. Escancarando, dizendo, entra diabo. Tem pessoa que não está cantando, entra na minha casa, está cantando é pro diabo. Entra na minha casa, irmãos. Infelizmente é a pura realidade. Tem pessoas, se você for lá no Face, lá, você vê toda a vida dele e dela. Ainda bem que nós não temos mais, nós não usamos mais esse aplicativo tão satânico que vai levar multidões para o inferno. Todos, irmão, todos. Se tiver 100 pessoas que tem Face, 97 vai para o inferno, você pode ter certeza. Se escapar um ou dois é muito. Se escapar um ou dois é muito, porque o Facebook, ele é uma arma violenta na mão do diabo. E todas as pessoas que estão lá ainda, que estão lá, irmão, dando vazão pro diabo entrar mesmo. E o capeta tá entrando sem dó. Famílias, hoje tem famílias bagunçadas. Tinha uma irmã, tinha uma obreira, irmão, e um pastor da Deus Amor, muito usado, isso muito tempo. Não vou falar de que cidade. E esta irmã, essa obreira, começou com o negócio de Facebook, arrumou um namorado no Facebook, largou o esposo. Hoje essa mulher está na bebida, irmão. Hoje ela anda caída no meio das ruas, com gorote. Os olhos tudo roxo de apanhar do esposo, do amante. Deixou o esposo também não aguentou a prova, né? Irmão, quantas famílias destruídas pelo Facebook. Milhares de irmãs que estavam firmes hoje estão no adultério por causa do Facebook. E muitos sabem da realidade e não quer sair de lá. Não quer sair de lá. Por quê, irmão? O diabo prendeu a pessoa no Facebook. É uma das armas violentas na mão do diabo e as pessoas estão amarradas lá. Não consegue, tem irmã que não consegue sair do Facebook, tem irmão que não consegue, o diabo amarrou eles. O diabo amarrou eles no Facebook, porque o diabo está desvaindo as almas deles. O diabo amarrou eles lá, porque o diabo tem plano para derrubar eles, ou mais cedo ou mais tarde. Porque pergunta o que eles estão fazendo lá. Pergunta o que eles estão fazendo lá. Qual é o êxito que eles estão fazendo lá? Se eles estão ganhando alma. Porque a mentira é do diabo. Eles estão lá dando a alma deles pro diabo. A verdade é uma só. Eles estão abrindo a porta dizendo, entra diabo. Essa é pura realidade. Essa é pura realidade, irmãos. Pregadores levando as pessoas para ir para lá para o Facebook. É uma das redes, é uma das armas violentas do diabo. É o Facebook. Você entra no Facebook, você já vê, irmão, você já vê a pombagira. A pombagira comandando o Facebook. Tem irmã no Facebook com o dedinho na boca. Tem irmã que vira a poupança lá pro espelho e ela tira a foto e coloca lá no Facebook a poupança dela. Coloca lá no Facebook. Ela tem toda a coragem. Ela tem toda a coragem de tirar foto da poupança dela. Outras deitam na cama com a poupança pro alto. Vai, tira a foto e joga no Facebook. Tá assim, irmão. O capeta tá que tá mesmo, cão. Tem irmã que você entra lá, se você for entrar lá no hall de amizade dela. O hall de amizade dela, irmão. Os homens, tudo na bebida. Os homens, as rodas dos homens, tudo com mulheres ali sobrenua. E a irmã lá no Face desse homem, fazendo o que lá? Fala pra mim, fazendo o que lá, irmão?
dizendo, diabo, me carrega, diabo, me carrega. A verdade é uma só. Tem pessoas que estão agindo assim, irmão. E o diabo vai levar multidões para o inferno. Porque eles querem ir para o inferno. Eles não querem santidade, não querem propósito com Deus. Eles querem ficar lá no meio da bagunça, no meio da folia. Essa é pura realidade. Coloca foto dia e noite, os homens cantando as fotos delas, e assim enchendo de pombagira, se achando. Tá assim. E tão lá, irmão, tão lá. Não larga o Facebook por nada. Estão lá, o diabo levando multidões para o inferno, e estão lá. Aí vive com a vida atribulada, vive com uma vida que só o sangue do Cordeiro, a lascívia, a prostituição, está no meio de muitos, irmão. A chocarrice, a bebedeira, contas. Você vê a pura realidade, irmão. Mulheres têm coragem de deitar na cama, deitado na cama. Com a poupança pro alto, ela tira a foto e coloca lá no Face a poupança dela. Vai lá no espelho, estica o bumbum para trás e tira a foto e coloca lá no Face. Aí você vai lá, tá o homem cantando, ela é linda. Nossa, que serva de Deus. E ela se sente, se enche de pombagira. Aí já a irmã caiu no adultério, já a irmã caiu numa prostituição. Essa é o que acontece. Ai, o diabo entrou. O que o diabo entrou, irmão? O diabo entrou. O diabo já estava fazia tempo, o diabo entrou. O que o diabo entrou? Não é nem o diabo que está entrando em pessoa, tem pessoa que está entrando no diabo. Tem irmã que está entrando no diabo, entrando na pombagira, e a pombagira está ficando endemoniada. Tem pessoa que tá eles que estão entrando no diabo. É pura realidade, irmão. A servegoiça, a safadeza. Mulheres lá no Face, lá, todo dia coloca foto, irmão, todo dia, irmão, pensa bem. Uma mulher de Deus, ela tem coragem, irmão, todo dia colocar foto. Qual é o intuito dela? É os homens cantar ela, irmão. Uma mulher de Deus, mesmo para ela colocar uma foto, irmão, ela pensa 2, 3, 4, 10 vezes. Pode até colocar, mas para colocar é muito difícil. Agora, todo dia foto, todo dia. Cabelo sorto, uma roupa. Aí todo dia ela coloca 10, 20 roupas só para tirar foto, para colocar lá no Face. Aí senta lá, tem um homem cantando ela. Ai, linda, serva de Deus. Nossa, que mulher linda. E ela se acha, se enche de pombagira. Aí você vai ver a irmã sorteira com 4, 5, 10 filhos e procurando arrumar mais filho. Aí depois, eu tô sofrendo, eu tô padecendo. 3, 4, 5 filhos, cada um filho de outro, tá procurando mais filho. E esse está procurando mais filho. Essa é pura realidade. E está assim. Aí muitas delas ainda estão lá na igreja cantando. Eu quero ser fiel, Senhor. Deus não recebe essas coisas, irmão. Deus é santo, aleluia. Deus é santo, rabandas. Deus é santo. Aí você vai pregar para ela, você vai falar de Jesus, ela se levanta. Ela não aceita, se levanta. Diz que nós é quadrado, que nós é santarrão. É eles que são crentes. Nós é santarrão, assim está o povo. Assim está o povo, irmão. Aí os pastor light, os pastor mundâneo, pastor casado 2, 3, 4, 10, 20, 30, pastor também que anda no adultério, que anda também na prostituição, ele não vai falar sobre isso. Não.
Porque essas pessoas aí ele traz na palma da mão, porque essas pessoas também defendem ele, defendem o erro dele. Para eles, esses pastor que é pastor. É, meu pastorzão. Fala até de boca cheia. Meu pastorzão. O pastor de bermuda. O pastor sem camisa. O pastor cabeludo de rabanzão na cara. O pastor malandro. O pastor roqueiro. O pastor da praia. Esse é o pastorzão. E assim se vai, irmão. E assim se vai. Vamos que vamos, vamos que vamos. Que Deus só quer o coração e vamos que vamos. Lá tem hoje qualquer mulher pastora, hoje mulher diaconisa, sendo que não existe, é tudo ao contrário. Apóstola, presbítera, tem tudo que a Bíblia não tem, lá tem. Tudo que a Bíblia condena, lá tem. É assim se vai. Batucada na igreja, pandeiro, todo mundo dançando mesmo, pandeiro, irmão. Tabaca da macumba, e as pessoas vão que... irmão, fumaça dentro da igreja. E assim vamos que vamos. E assim tá a baderna do diabo. Tem muito... no mundo tá tendo carnaval só uma vez no ano. Dentro das igrejas tá tendo carnaval todo dia. Tem muitas igrejas tendo carnaval todo dia. As pessoas cheias de máscara, irmão, cheias de máscara dentro da igreja. Mulheres pintadas, rebocadas, os olhos esticados assim. Outras fazem a sobrancelha, colocam, parece o pitbull, demônio. Coloca a sobrancelha lá pro alto assim, ó. Fica com a cara de cão mesmo, Tem mulher que coloca a sobrancelha lá pro alto assim, com a cara de cão. Irmão, misericórdia. O mundo só tem uma vez carnaval no ano. Tem igreja que todo dia tá tendo carnaval. Todo dia tem um carnaval dentro das igrejas. E assim vamos que vamos, irmão. E o mundo de mal a pior, escândalo em cima de escândalo, escândalo em cima de escândalo. Por quê, irmão? Porque as pessoas não querem mais doutrina. Isso que nós estamos falando aqui, meu Deus do céu, irmão. Muitos ficam, irmão, se pudesse arrancava a nossa cabeça. Muitos odeiam nós, não é eles, né? É o cão neles. Odeia nós. Eu odeio esse pastor. Você entendeu, irmão? Assim tá. Irmãos e irmãs, vigia. Abandona a lascívia. Tudo que traz a prostituição. Você quer ser salva, minha irmã. Você quer ser salva, meu irmão. Corre, saia do Facebook. O mais rápido possível. Antes que o capeta te pega. Antes que o cão te pega. Depois que o cão te pegar, já era. Depois que o cão entrar na tua vida, o demônio chamado não tem nada a ver, já era. Sai, abandona. Seja diferente. Se as pessoas querem andar como o mundo anda, quer agradar Satanás, quer andar com o diabo, que anda. Mas anda você com Deus. Procura uma igreja de verdade. Não fica aí ajudando a igreja da sem vergonhice. Não fica dando seu dízimo na igreja da safadeza. Você que dá seu dízimo na igreja da safadeza, na igreja da sem vergonhice, todas as almas aqui pro inferno, você vai ter que dar conta. Você que tá dando aí teu dízimo nessa igreja aí que a mulher do pastor todo dia tá fazendo a unha. Unha portiça, agora é unha portiça, é leite portiça, é tudo portiça agora, é tudo do inferno. Mulher de pastor todo dia fazendo a unha, com o teu dinheiro do teu dízimo, que era muitas vezes pra você dar numa igreja de doutrina, numa igreja de verdade, e você tá dando na igreja da ser vergonhice. Deus falou comigo um dia, todas as pessoas que ajudam a igreja da safadeza, a igreja da ser vergonhice, a igreja do divórcio, a igreja da política,
Todas as almas que se perder, essas pessoas vai ter que dar conta também. Vai ter que dar conta. Você que está ajudando o pastor, está lá na praia, a mulher do pastor todo dia fazendo a unha, fazendo cabelo, faz chapinha, faz isso, faz aquilo. Unhas postiças. Você vai ter que dar conta. Você que nega de ajudar uma igreja de doutrina para ajudar a igreja da ser vergonhice, você vai ter que dar conta das almas que se perder. Você vai ter que dar conta. Você que compartilha esses vídeos dessas mulheres, desses homens, essas pregações satânicas, essas pregações que ensinam as pessoas a ficar no adultério, que fortalece o braço do pecador para ficar no pecado, você vai ter que dar conta, você vai ter que dar conta. Jesus está voltando. Essa igreja da política no altar, você que segue esses pastores da política, que compartilha esses vídeos desses pregadores da política, você vai ter que dar conta. Você vai ter que dar conta de tudo. Muitas vezes não tem coragem de compartilhar um vídeo desse. Um vídeo desse aqui ninguém, não. Compartilhar um vídeo desse, meu Deus, é uma luta. É 1, 2 que compartilha. Porque muitos não querem compartilhar. Colocar um vídeo desse no meus status, misericórdia. Colocar uma pregação dessa nos grupos que eu participo, eles excluem eu. Mas tem coragem de colocar o vídeo daquela mulher toda rebocada, toda pintada, toda na ser vergonhice e levando o povo para ser vergonhice. Tenho contra ti que a tolera Josabel, mulheres que se diz ser profeta, ensina os meus servos a se prostituir. Tenho contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Lembra onde caíste, te arrependa, põe a tua boca no pó. Antes que venha, tirarei do teu lugar os 7 castiçais. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Muitos estão atrás de palavras, que bajula o seu ego, que bajula seu eu, sua carnalidade. Não quer ouvir uma pregação assim, não. Uma pregação mesmo para endireitar quem está torto. Uma pregação que fala mesmo. Que não alisa o pecado, não, irmão. Que não alisa pastor, não alisa obreiro, não alisa ninguém que está no pecado. Uma pregação de verdade que para endireitar, porque Jesus está voltando. Mas as pessoas querem pregações que bajulam seus egos. Aquela irmã de saia curta, ela quer uma pregação. Não, minha irmã, Deus só quer o coração. A mulher de Deus tem que andar bem arrumadinha, né? Bem na prostituição. É assim as pregações. Não. Deus não está preocupado com roupa, minha irmã. Deus conhece o teu coração. E enganoso é o coração, a Bíblia diz. A Bíblia fala que enganoso é o coração. Deus conhece o teu coração. Irmãos. Eu sei que tem irmão, aqui a Maria Solidade, coloquei lá nos meus status. Eu sei que tem irmã que quer ver as pessoas, irmão, sair do pecado. Porque hoje em dia, irmão, né, tinha uma irmã mesmo falando que ela estava numa igreja que parecia ser uma igreja de doutrina. De repente, uma obreira lá divorciou e a obreira casou de novo e veio um comunicado que a igreja aceitou o casamento da irmã, então liberou o divórcio. O divórcio está liberado em muitas igrejas, ou seja, abrir a porta para o diabo separar os casais. Satanás, separa mesmo os casais porque aqui, e traz para cá que aqui eles podem casar de novo e pregar no altar. Aqui não tem isso, não. Aqui nós não bebe doutrina, não. Aqui nós bebe do jeito que nós quer.
Aqui quem manda é nós, é? Muitas igrejas estão assim, vem pra cá, gente. Fica nessas igrejas que não pode isso, que não pode aquilo, esses pastores religiosos, que não pode isso, que não pode aquilo. Vem pra cá, gente. Perde tempo nessas igrejas, não. Vem pra cá. Deus só quer o coração. E o povo vai. Eita. E o povo vai. As mulheres mostrando todos os peitos. Mostrando todas as coxas. Você tá lá no altar com a perna... podia colocar uma placa. Vê, olha aqui, vê tudo. Tá assim. Pastor, muitas vezes, rabanzou na cara, parecendo um malandro. Parece um malandro. Tá assim, irmão. Tá assim. Pastor barbudão, cabelo penteado pro alto. Roupa tudo no estilo do mundo. Cheio de breguedé, de apologia ao crime. Pastor fazendo até apologia ao crime. Tá assim. Agora, nós para isso somos religiosos. Nessas igrejas religiosas aí, que não sei o quê, que não ama as almas, porque o que está matando as almas é religiosidade. Por isso tem muita pessoa afastada, por isso tem muita pessoa... Tá assim. O falso amor. O falso amor pelas almas e o verdadeiro amor pelo dinheiro, pelo dízimo, pela oferta. O povo hoje está de zóia em oferta, em dízimo. Que doutrina. Doutrina não, é dinheiro, quanto mais gente, é a pura realidade. É a pura realidade. As mulheres querem casar com 2, 3 homens, os homens querem casar com 2, 3 mulheres. Se casou, a mulher ficou velha, já não quer mais, já quer pegar uma novinha. Entendeu? O pastor também já enjoou da esposa. Até ele já quer pegar uma mais novinha. E assim é Sodoma e Gomorra no altar. E vamos que vamos viver Sodoma e Gomorra. É assim que tá. É assim que tá, irmãos. Irmãos, você que conhece a verdade. E a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não mudou. Não se deixa ser enganado. Não perca a tua salvação por prazeres carnais. Se as pessoas querem viver de qualquer jeito, deixa eles. Seja você um salvo, uma salva. Não queira passar a eternidade num lago de fogo, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Jesus está voltando. Procura você ser crente de verdade. Procura você conhece a doutrina. Então não dá vazão pro diabo, não aceita brá de Satanás. Não aceita aplauso do diabo, não. É melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Não há filho que Deus não ama, que ele não corrija. E a Bíblia diz que está sem disciplina, não é filho, é bastardo. Não há filho que Deus não ama, que ele não corrija. Irmão, coloca a mão na tua cabeça, aí vamos fazer a oração aqui, entregar a revelação e vamos embora. E hoje começa a campanha, hein? Às 23h20 hoje. Meia-noite nós vamos entrar em oração, 1h da madrugada nós vamos fazer o apelo e a reconciliação. Você que não arrumou um saco, arruma uma sacola grande, porque ninguém vai te ver, você vai estar na tua casa. A campanha terá efeito quem tiver vestido de saco, amém? Se humilhando. Coloca a mão na tua cabeça, meu Deus, meu Pai. Todos os irmãos e irmãs que ouviram essa palavra e todos que vão ouvir, cobre todos com teu sangue, dá a bênção da vitória, repreenda todo o mal contra a vida de todos, em nome de Jesus. Dá a bênção da vitória para todos, livra, guarda, protege todos, meu Pai. Senhor, joga por terra todo o mal, todas as trevas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, tem 8 pessoas. Deus quer dar uma bênção muito grande para essas 8 pessoas.
Deus quer dar uma bênção muito grande. Irmão, tem 12 pessoas. Deus quer mudar o quadro da tua história. Irmão, todos estão convidados para estar com nós às 23h20, onde nós colocamos testemunho, meia-noite nós entramos em oração, 1 hora nós vamos fazer a reconciliação. Você que quer reconciliar, é necessário todos nós reconciliar, irmão. Nós estamos vivendo um período, uma época, irmão, da apostasia. Muitas pessoas hoje, irmão, estão se apostatando. Muitas igrejas hoje não parecem mais igreja. Muitos crentes hoje não parecem, não tem nada a ver com crente. Então vamos reconciliar todos nós com Deus, amém? Irmão, tem 15 pessoas, Deus está te dando vitória. Tem 8 pessoas, Deus está te dando saúde. Irmão, tem 9 pessoas, Deus vai mudar o quadro da tua história. Tem 3 pessoas, grande é a vitória de Deus na vida de vocês. Irmão, dia 28 nós vai estar aí no Paraíba, né? Dia 28 agora. Nós vamos para o Paraíba, né? Fazer a campanha Gozugida aí no Paraíba, dia 28 agora, né? Nós já comprou a passagem, está comprada faz já alguns dias, né? Nós vamos estar aí no Paraíba. Irmão, tem 8 pessoas. Deus está jogando por terra a grande fúria do diabo. Hoje, irmão, encerra essa campanha. Hoje encerra essa campanha, amém? Hoje nós encerramos essa campanha. Vamos fazer a oração da fé entregando essa campanha de 7 dias. Senhor, meu Deus, meu Pai. Nós queremos entregar essa grande campanha de 7 dias, meu Deus, que encerra hoje a campanha do grande milagre. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos orientado. Cobre cada um com teu sangue, dá bênção, dá vitória para todos, em nome de Jesus, amém? Irmão, deixa Deus trabalhar na tua vida, a forma que Deus quer trabalhar, amém? Deus, irmão, Deus tem uma unção muito grande para dar para a cooperadora Letícia Silvia. Deus tem uma unção muito grande. Lá na frente, Deus vai usar muito a cooperadora Letícia no dom da revelação. Mas para isso, né? Deus quer que você fique firme. Firme mesmo. Porque o que Deus tem com você é coisa muito grande. Muitas vezes, né, irmão, Deus prepara nós para uma obra muito grande e a gente não entende o porquê disso, porquê daquilo. O que Deus tem com você é muito grande, cooperadora Letícia. Olha só para Jesus. Ele é o autor e consumador da tua fé. E lá na frente Deus vai te usar muito na revelação. Mas deixa Deus te provar como Ele quer te provar. Deixa Ele fazer como Ele quer fazer. Amém? Grande será a tua vitória. Irmão, tem 6 pessoas. Deus está lapidando essas 6 pessoas para uma grande obra. 6 pessoas, Deus está lapidando vocês para uma grande obra. Irmão, tem 3 pessoas, Deus está aumentando a fé de vocês. Amém? 3 pessoas, Deus está aumentando a fé de vocês. Irmão, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Até às 23h20. Até às 23h20. Vou desligar a live. Fica todos na paz.